exatamente. E o que tu acha dos debates, cara? Debates que tem na TV e tudo mais lá. Porque assim, eu assisto esses debates aí, confesso que pra me divertir, porque aquilo ali é um circo fudido. Nada se aprende lá, né? Não tem, por exemplo, eu te pergunto A, em vez de você me responder, você me ataca. Sabe? Então assim, tá se preparando pra isso? Como é que tu vê isso no teu horizonte, cara? É pra eu responder ou é pra fazer uma brincadeira de não responder também? Tu que sabe. Eu sei, político tem esse lance de eu perguntar uma parada e o cara não me responder. Mas você tá saindo bem. Não, olha só. Na verdade, eu entrei, né, e eu coloquei muito claro, ó, eu não sou... Antes de eu entrar, eu não sou político. Eu fui com o juiz, é um trabalho diferente, uma lógica diferente da política. Como ministro da Justiça, é uma função política, mas eu sempre me considerei assim meio um quadro técnico, entendeu? Sim. Eu me via lá, falavam... eu e o Paulo Guedes eram os ministros técnicos da ala técnica, tinha outros também, e daí tinha contraponto da ala ideológica, sei lá o que é isso. Tu considera isso ideal, que o ministério seja técnico e não político? Eu acho que envolve ali tanto técnica como política, porque, por exemplo, eu tinha que conversar com o Congresso, que eu tenho uns projetos lá, você tem que fazer construções. Então, mas eu não era assim, o que eu quero dizer, eu não era político partidário, entendeu? Eu não estava ali para... Até porque eu não era filiado a nenhum partido. Eu não estava ali para favorecer os planos políticos do presidente. Se tivesse isso, estava lá até hoje, né? Mas não é favorecer os planos políticos do presidente. É mais um loteamento, como a gente viu aí na história do Brasil inteiro. Isso eu nunca fiz. Vou te falar a verdade, né? Quando eu assumi lá, o presidente ele colocou para mim que eu teria carta branca nas nomeações. Fiz as nomeações técnicas, chamei gente que conhecia do assunto. E o Ministério Público, o Ministério da Justiça funcionou bem, tá? O combate à corrupção, de fato, foi sabotado. Mas, por exemplo, a gente teve uma queda de assassinatos de 19% em 2019, que é o ano da minha gestão, tá? O IPEA aponta que foi de 22%. E aqui eu não estou jogando número, não. Pode ir lá ver que é isso mesmo. Isso significou menos 10 mil assassinatos no Brasil em 2019 em relação a 2018. A gente teve projeto bom lá como Programa de Vigia das Fronteiras, que melhorou, ainda longe do ideal, na época que foi aplicado. Teve o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que estava esquecido pelos governos anteriores. Nós revitalizamos. Isso é um negócio bem legal. Que é aquele negócio de investigação que você isola o local do crime, você colhe o material corpóreo, né, da vítima, mas também do suspeito lá que teve no local do crime, tira o perfil genético, o DNA, né, e você cruza num banco de dados nacional e você consegue identificar, muitas vezes, quem cometeu o crime. Você colhe tanto do local do crime como de quem foi condenado na justiça por crimes violentos. Então, teve um caso que, para mim, assim, foi muito legal. Tinha uma menina que, infelizmente, em Curitiba foi assassinada em 2000... Estava em 2009 lá, não? Não, cheguei lá em 2016. Em 2009 teve uma menina que foi assassinada, 9 anos, ela saiu da escola, foi até a casa dela, sumiu no caminho, encontraram o corpo dela dias depois numa mala na rodoviária. E aquilo foi um negócio na cidade. O Jean lembra, ó. Porque meus pais não deixavam eu sair sozinho nessa época, aí fiquei rolando. Foi 2009. 2009 isso. 2009. Aquilo paralisou a cidade por um mês, a atenção da cidade e tal. E não conseguiam descobrir o culpado. Viram as câmeras e tal. Essas câmeras, às vezes, são umas porcaria, não funcionam muito bem. Sim. E ficou impune o assassinato. Daí, nesse ano, 2019, a gente tinha esse Banco Nacional de Perfis Genéticos. Tinha sido criado por uma lei de 2013. Mas o governo do PT não quis aplicar a lei, porque era contra, sei lá por quê. A gente pegou em 2019, vamos revitalizar esse banco e vamos investir nesse banco. E a gente começou uma política de colher o perfil genético da população carcerária, gente que tinha sido condenado por crime violento. E chegou num cara que estava em São Paulo, aqui num presídio, colheu o perfil genético dele, cruzou, colocou no banco de dados, e aí deu aquele correspondência, né, que eles chamam de match. E aí, o cara tinha... Aí até confessou, né, que ele também tinha sido o autor do assassinato daquela menina. Ele estava preso por abuso de menores, coisa assim. Era um cara que ia sair em pouco tempo. Mas aí, por conta disso, graças a Deus, vai ficar muito tempo na prisão. Graças a Deus. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez.
e que foi bem legal, né? Rede Nacional de Perfil Genético. Então a gente conseguiu avançar bem ali no Ministério da Justiça, nessas partes de combate ao crime violento e crime organizado. Tivemos aquela transferência dos presos PCC, aqui de São Paulo. O pessoal, mas pegou os caras, tirou do presídio e colocou no outro. Qual que é a importância disso? Meu amigo, esses caras, ninguém tinha coragem de mexer com esses caras. Eles cometeram aqueles atentados terroristas lá de 2006, paralisaram São Paulo, porque eles não queriam ser transferidos para a presídio federal, e conseguiram. Não foram transferidos. Isso é louco, né? E aí ficaram lá. Uma das primeiras coisas que a gente fez, em 2019, quando a gente assumiu lá o ministério, esses caras vão para a presídio federal. E é game over para eles. Fizemos uma operação quase de guerra, junto com o governo de São Paulo aqui, que apoiou o novo governador, né, o João Dória, faça-se justiça, deu apoio para isso. Fizemos toda uma operação porque a gente precisava transferir sem possibilidade de resgate, em sigilo, e também evitar que tivesse um salve geral no país inteiro, né? que era um risco. E aí foi adotada uma série de estratégias, né? A Operação Abafa em presídios que eram dominados pelo PCC, na mesma data, colocar todos os policiais na rua. Foi uma operação que envolveu as Forças Armadas e tal. E a gente mudou as regras do presídio federal, a partir do dia da entrada deles. A partir do dia da entrada deles, conversa só por parlatório e só gravada. Tudo com gravado. Então você não consegue mais mandar ordem de assassinato lá para fora, né, por conta dessa mudança de regra. Então a gente enfrentou o crime organizado como nem outro ministério tinha feito. Isso e outras coisas, tá? Esse é um exemplo. Mas a gente conseguiu avançar. Confisco de bem, de traficante, aumentou um monte durante ali a minha gestão. Dá para financiar o Estado só nisso, né? Se você é mais eficiente nesse sequestro e confisco, entendeu? Então, a gente conseguiu avançar. Então, eu sempre me considerei técnico, né? Agora, antes de entrar, me filiar, eu coloquei, ó, não tenho uma vida de político. Agora, não vou ficar falando que eu estou filiado a um partido político, que sou pré-candidato, que eu não sou político, que eu estou sendo hipócrita. Você é político. Né? Agora eu assumi a veste, né? Sim. De político, mas antes eu não era. Entendeu? Então não vou ser hipócrita e falar que eu não sou. Agora tem que construir boa política, não pode ser política do mensalão, do petrolão, da rachadinha, e para mim também isso é a política da recessão. Entendi. Cara, eu te perguntei sobre os debates, porque os debates, eu né? sinto que eles têm uma... Você vê que eu não já respondi no final. Não, né? então, mas é que eu sinto que eles têm uma falha fundamental, que é não se debate de verdade ali, né? Como é que você enxerga isso daí, Os cara? debates são horríveis, a verdade é, se vou ser justo, não é só um entretenimento, né? É um entretenimento acaba político. se tornando, né? É. Acho que precisa de uma reformulação. Mas será que vocês ali, conseguiriam vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês pro Flow, você, sei lá, e o Ciro Gomes, vocês acham que vocês conseguiriam ter um papo sobre Ou o iam ficar se Brasil, matando? sobre futuro, ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que você acha? Eu sou um cara educado, entendeu? Então eu sempre sou aberto ao diálogo, debato com qualquer um. Hoje que eu vejo que é importante a gente debater com o Lula, tá, e com o Bolsonaro, porque são responsáveis Mas eles não vão, por né? essa tragédia que a gente está vivendo. Sim, eles que têm que ser chamados ao debate. Tá? O Ciro, né, eu já falei, ele é um cara que é muito... Desculpa, mas ele não consegue... Se ele ficar um mês sem ofender alguém, aí dá para pensar em debater com ele. Porque dialogar... A gente tá conversando aqui, você estava falando sua posição sobre... Drogas. Eu diverjo de você. Claro. Mas eu não te xinguei de alguma coisa. Claro. O Ciro é impossível, entendeu? Então, assim, aí fica bravataria e tal. Olha, meu amigo, é o seguinte, eu tive processo, estava falando aqui agora há pouco, que levei a condenação de quadrilha do Beira-Mar, entendeu? Líder de cartel de Juárez. Fui juiz da Lava Jato, com riscos enormes. Né? Tive que andar com segurança. Ninguém gosta de andar com segurança. Você perde a privacidade. É chato. Por mais legais que os caras sejam, né? Mas eu nunca me furtei de tomar as decisões ali que eram necessárias, de aplicar a lei contra gente poderosa. Aí o cara vem falar um monte de bobagem, entendeu? Assim, esse cara não quer debater, ele quer circo. E aí por que você vai querer circo? O cara não quero. Eu quero diálogo para debater ideias e propostas para o país. Porque é isso que as pessoas merecem, entendeu? Uhum. Aí o que eu acho do debate presencial? O primeiro que eu assisti
Foi bacana. 89, vamos lembrar lá. O país saía do período do governo militar e teve uma redemocratização. E aí foi o primeiro debate dos presidenciáveis. Puxa, aquilo fazia muito tempo que não acontecia no Brasil, se é que tinha acontecido antes, não sei. E aquilo era legal ver, entendeu? Aquilo o quê? atraiu Lula, muita atenção. Collor? Era Lula Collor, mas antes tinha lá o Brizola, tinha o Caiado como candidato a presidente, tinha o Guilherme Afif, tinha o Maluf, não me lembro não, se era candidato ou não. Mas era um debate interessante, entendeu? Porque estava atraindo toda a atenção das pessoas. Hoje você vê muito debate, aquele negócio meio pausterizado, Com certeza. meio marqueteiro, entendeu? Total. Em vez de você discutir ideia, você quer ficar fazendo ali joguinho. Os cara muito pautado, treinado pra caralho, que não sei o quê. E você, assim, eu acho Dificulta a verdade nesse que o caso. Né? pressuposto do diálogo tem que ser: você quer debater ideias, projetos. Pode até discutir o passado ou coisa parecida, mas sem ofensas, entendeu? Porque o brasileiro merece mais do que gente ofendendo. Então, quando eu falo aqui, olha, teve os escândalos de corrupção do governo do PT do Lula e até hoje isso não foi explicado. Teve a recessão lá do governo do PT, que foi plantada no governo do Lula, estourou na mão lá da Dilma. Tá? São fatos. Você pode até, não concordo com esses fatos por isso, por isso, por isso. Mas são fatos, eu não estou ofendendo. Tá? Não estou ofendendo. Quando eu falo, o Bolsonaro, hoje está em estagnação econômica o país, as pessoas estão sofrendo. Ele não mostrou nenhuma empatia por essas vítimas do Covid. Né? Falou que é tudo aquelas bobagens. Né? Fica falando que é cristão, que é não sei o quê. Cristão, para mim, é um cara que tem compaixão. Isso é importante. Dentro de qualquer religião. Tá? E desmantelou o combate à corrupção. Mas está apontando fatos. Não está fazendo adjetivos, ofendendo as pessoas. Então o diálogo tem que partir desse pressuposto. Mas quando tu vem com os fatos, o cara vem com a porrada. Né? Mas assim, e também tem que vir com os fatos verdadeiros, né? Com essa mania de fake news, importante. de ficar distorcendo, e daí criando fantasia, tipo, o Moro é um agente da CIA. Pô, cresce, cara, né? Cresce. Agentes da CIA, acho que eles não entram em cargos pra presidente, tá ligado? Provavelmente tem algum agente da CIA que tá se te assessorando, né? Como espião, provavelmente. Aquele cara ali, ó. Tem cara de agente da CIA, né? Ele não pode contar também.